Fala, torcedor! Sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Fute Cearense TV, no YouTube, na página do Facebook Esquema Web Ceará, e também você tem conteúdos exclusivos no Instagram, certo? Eu sou o Matheus Cavalcante, apresentador, e vou estar junto com vocês aí nesse vídeo de hoje, onde nós vamos fazer uma análise da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, das nossas equipes cearenses, né? Tivemos aí vitórias de Ceará e Fortaleza na Série A. O Ceará bateu o Grêmio por 3-2, gol no finalzinho. O Fortaleza fez uma virada histórica no Mineirão contra o Atlético Mineiro. Tivemos a vitória do Caçulinha Floresta na Série C. E também o Ferroviário conquistando ponto importantíssimo na Paraíba. Então solta a vinheta que tá começando o nosso primeiro vídeo. Bom, e para começar a nossa análise de hoje, né, nada melhor do que falar do Floresta, né? Como eu disse anteriormente, o caçulinha da Série C, o time subiu ano passado no comando do técnico Leston Júnior, que é o ainda atual treinador da equipe, subiu como vice-campeão, né? Acabou perdendo ali a final para o Novo Horizontino, mas conseguiu acesso à Série C, né? Que era o mais importante. E aí a equipe já estreou na competição com o pé direito, né? Mandou o seu jogo lá no estádio Domingão, em Horizonte, e não deu outra. Venceu a equipe da Jacuipense pelo placar de 2-0. O Flávio Torres e o Deizinho marcaram os gols da equipe ainda no primeiro tempo. E na coletiva pós-jogo, o técnico Leston Júnior elogiou bastante, né, a forma com que a equipe atuou. Para quem não sabe, o Floresta foi rebaixado, né, no estadual, vai atuar na segunda divisão do Campeonato Cearense e meio que ficou sem calendário, né, para esse início de temporada. Então não tem aquele tempo suficiente para dar ritmo de jogo aos atletas. Mas isso ficou bem imperceptível no jogo, né? A equipe foi para cima da Jacuipense, conseguiu construir um placar sólido já na primeira etapa. No segundo tempo conseguiu deixar o jogo bem equilibrado, né? Faz praticamente se segurar lá atrás para não tomar o gol e conseguiu fazer isso de forma primorosa, né? O técnico Leston Júnior falou sobre isso na coletiva, elogiou bastante a forma que a equipe entrou em campo focada e principalmente não ter sentido essa parte mais física, né? Que os atletas não tiveram muito tempo de jogo na temporada, apenas alguns amistosos. E aí a equipe não sentiu isso dentro de campo. Então, uma baita de uma estreia pro Floresta, já começa ali como vice-líder da competição e não tem muito tempo para comemorar, né? No próximo sábado a equipe já enfrenta o Santa Cruz, um jogo dificílimo no Arruda. O Santa Cruz perdeu na estreia para a equipe do Manaus na noite de ontem pelo placar de 2-0. Não vive o seu melhor momento, mas não deixa de ser um adversário muito chato, né? Principalmente jogando no Arruda. Outro que também estreou na Série C foi a equipe do Ferroviário, do técnico Francisco Diá. O Ferroviário acabou conquistando um ponto lá na Paraíba, né? E o técnico Francisco Diá comentou bastante sobre essa questão do estilo de jogo que foi utilizado, né? Principalmente também pela falta dos jogadores. O Ferroviário também, para quem não sabe, perdeu muitos atletas após a semifinal do Cearense, né? A equipe saiu na semifinal para o Ceará. E aí muitos atletas acabaram deixando a equipe, inclusive o Anderson, né, estreou ontem pelo Ceará na Série A, no jogo contra o Grêmio. A gente vai falar disso um pouco mais pra frente. E o Diá comentou também sobre a questão dos reforços, né? Disse que a equipe está no mercado, comentou inclusive a questão do lateral direito Polegar. O Polegar pertence ao América do Rio de Janeiro, está emprestado ao Ferroviário. O Ferroviário trabalha aí para trazer esse jogador de forma definitiva para a temporada. É um bom lateral direito, fez um bom campeonato cearense. E também gostei muito da atuação dele no jogo de ontem, né? Sobre o jogo eu tenho que falar. Eu não gostei nem um pouco do primeiro tempo da equipe do Ferroviário. Tava muito perdido. O Botafogo teve o controle das ações. Inclusive poderia ter marcado o gol por diversas vezes. Deu muito trabalho para a defesa do Ferroviário. Inclusive com muitos erros individuais que comprometeram até em certos momentos do jogo, para o Ferroviário não ficar com a bola. Então não gostei nada do primeiro tempo da equipe coral. No segundo tempo, as coisas já melhoraram, né? A gente já viu a entrada do Berguinho no jogo, melhorou bastante as jogadas em profundidade do Ferroviário pelos lados.
Então ficou um pouco mais fácil da equipe conseguir marcar em contra-ataque ou outro alguma jogada de perigo. Né? Mas, apesar de não ter sido uma grande evolução, mas deu para ver que a equipe evoluiu. Né? Deu para ver uma certa evolução. Não gostei também da reestreia do Wesley, né? O Wesley, que é jogador cria da base do Fortaleza, esteve no Ceará na última temporada, assim como o Luan, que eu citei, da Jacuipense. Jogador Wesley esteve na temporada passada no time campeão do Brasileiro de Aspirantes do Ceará. É um jogador de 24 anos, jogador jovem, esteve no elenco do Ferroviário na última temporada e reestreou ontem. Não teve uma participação muito efetiva, acho que até pelo estilo de jogo proposto pelo Ferroviário, não beneficiou muito o ataque da equipe coral. Mas é importante é que a equipe saiu com um ponto que vai ajudar bastante na briga. E aí, assim como o Floresta, não tem tempo para comemorar resultado nenhum, né? Já é jogo em cima de jogo e no próximo sábado a equipe já recebe o Altos do Piauí na Vila Olímpica Eusi Cabral, certo? Então o jogo tá marcado aí para 5 horas, né, na Vila Olímpica Eusi Cabral, jogo, o estádio lá do Ferroviário, que o Ferroviário manda seus jogos. Então aí tem a chance de conquistar, quem sabe, a primeira vitória na competição, o time do técnico Francisco Diá, né? E agora vamos pular da Série C para a Série A, né? Porque nós vamos falar dos nossos representantes na Série A, que é o Ceará e o Fortaleza, né? Começando com o Fortaleza viajou para Minas para encarar o Atlético Mineiro, né? No estádio Mineirão. O jogo foi às 11 da manhã, um calor grande lá no Mineirão. O Mineirão é um estádio muito quente, assim como o Castelão. Né? E o Atlético completo, né? Um time que se classificou na Libertadores, entrou em campo, já, obviamente, para tentar vencer, é um dos candidatos ao título da competição. E eu tenho que dizer que eu gostei bastante da atuação geral do Fortaleza, né? No primeiro tempo, tenho que admitir, eu não estava sentindo muita segurança na equipe do Vojvoda. O time estava errando muitas bolas defensivas, né? Inclusive o Atlético teve chance de marcar, né, em algumas jogadas, erros individuais ali na defesa, não conseguiu. E aí o árbitro, antes do fim do primeiro tempo, marcou um pênalti, né? Um pênalti que na minha visão não houve. Pênalti em cima do Hulk, que na minha visão não houve, né? Se você, na minha visão, o VAR tem que analisar os lances de duas formas. Uma em câmera lenta, né, que a câmera lenta ela pega algum movimento que possa ter sido faltoso, mas o lance também tem que ser revisto da forma na velocidade normal, porque aí vem a questão da intensidade, né? Se tem um empurrão, uma jogada mais forte, tudo bem, mas se houve um movimento sem intensidade, aí também é indicado que ele mande o árbitro para revisão à beira do campo. Né? E não foi isso que aconteceu. O VAR confirmou o pênalti. Pênalti, para mim, repito, não houve em cima do Hulk. E o Hulk converteu o pênalti num primeiro tempo que o Atlético esteve um pouco melhor, esteve um pouco mais perto do gol do que o Fortaleza. Né? O Fortaleza não foi muito agressivo na questão ofensiva, mas também não era um primeiro tempo que o Fortaleza merecia sair perdendo. Na minha visão, o Fortaleza saiu no prejuízo no primeiro tempo com relação à arbitragem. Aí vem o segundo tempo, né? Lembrando que o Vojvoda mudou o esquema do time, né? Ele resolveu colocar o lateral Daniel Guedes como ala da equipe. E aí no intervalo ele tirou o Daniel Guedes e colocou o Iago Pikachu, que é um jogador mais acostumado a essa função. É um lateral direito que já joga como ponta, né? Jogou até como meia mais centralizado, é um jogador muito polivalente ali no meio no meio do elenco, né, da equipe do Fortaleza. É muito importante você ter um atleta dessas características. E aí o Iago Pikachu entrou no jogo, né? Obviamente não só ele, né, mas a equipe do Fortaleza voltou mais ligada. E aí a equipe conseguiu pressionar mais, né? E não demorou muito, né? Logo no início do segundo tempo, o Fortaleza conseguiu, numa jogada de infiltração do Pikachu pelo lado direito do campo, acertar um chute espetacular para empatar o jogo. Só aí já estava de bom tamanho para Fortaleza, né? Não é todos os times que vão conseguir arrancar pontos do Atlético Mineiro lá no Mineirão. Né? Muito complicado. É um time do elenco, um dos elencos mais caros do país, de maiores investimentos. A MRV, que é a patrocinadora do clube, está fazendo um trabalho extraordinário, né, na questão financeira do Atlético. Então não é um time fácil, né? É só você se basear pelo elenco e os jogadores. Você tem Nátio Fernandes, craque da equipe do River, né? Terminou o contrato com o River e acertou com o Atlético. Tem também Hulk, jogador
multicampeão fora do país, com passagem pelo Porto, pelo Zenit, seleção brasileira, disputou Copa do Mundo, né? Então não é brincadeira, né? Não são todos os clubes, repito, que vão tirar pontos do Atlético lá dentro. E o Fortaleza estava conquistando um empate já heróico naquela altura e merecido, né? O Vojvoda armou a equipe totalmente de forma agressiva, um time que buscou o jogo o tempo inteiro, e no segundo tempo foi muito superior ao Atlético. É fato que o Fortaleza jogou muito melhor que o Atlético no segundo tempo. O Atlético não conseguia trocar 3 passes de 2 metros, né? Não, inclusive, o Atlético criou muito pouco, né? Criou algumas chances, sim, perigosas, inclusive aos 46 minutos, com o Eduardo Vargas, quase fez o gol da vitória do Atlético, mas aí foi o Tinga salvou a bola ali, praticamente dentro do gol, né? E aí, no lance seguinte, jogada de contra-ataque mais uma vez espetacular, o David arrancou e fez uma enfiada mais uma vez pro Iago Pikachu, que saiu sozinho com o Everson e acertou um chute espetacular, né? O Pikachu pega muito bem na bola e é um jogador que tende a ser interessante pro Fortaleza na disputa do Brasileirão, né? Como eu disse, é um jogador polivalente que pode atuar ali em mais de uma posição, né? Pode atuar como lateral, pode atuar como um ponta, pode atuar como um meia atacante, um jogador mais avançado ali que faz essa função. O Pikachu faz isso muito bem dentro do campo. É. E agora, por último, né, na última análise aqui, a equipe do Ceará, né? O Ceará entrou com um time reserva para enfrentar o Grêmio também bem desfalcado, né? Sem Rafinha, sem Diego Souza, sem o Ferreirinha, que vem sendo aí um dos principais jogadores do futebol brasileiro na temporada 2021. E o Ceará, devo dizer, né, surpreendeu bastante pela escalação que foi colocada em campo, né, pelo Guto Ferreira. Ele utilizou aí um time praticamente inteiro reserva, né, com exceção ali do Messias. O Messias foi o único titular que esteve em campo e o Oliveira também, né, o volante, que vem sendo titular. Ainda não se tem ali uma definição de quem é o titular na volância da equipe do Ceará, né? Tem uma disputa muito interessante entre o Oliveira, o Pedro Nares, o Charles, o Fernando Sobral também, que foi titular absoluto na última temporada, perdeu espaço nessa temporada, mas é um jogador importante, então não tem ali um titular absoluto da condição de volante ainda, né? Mas sobre o jogo, o Ceará fez um primeiro tempo super intenso, né? Eu tenho que ressaltar esses atletas, né? Que são três, são o Jorginho, meia atacante, Kleber, centroavante, e o Rick, né? O Kleber e o Rick são jogadores muito questionados, né? Pela torcida do Ceará. São atletas que não realmente também não apresentaram muito durante a temporada e nesse jogo de ontem fizeram aí sua melhor atuação na temporada 2021 com a camisa do Ceará. Logo aos 39, aos 36 minutos, perdão, o Kleber já marcou o primeiro gol do jogo, uma bola desviada, enganou o goleiro Breno e o Ceará já saiu na frente ali. Naquele momento o Ceará já era melhor que o Grêmio, já tinha desperdiçado outras oportunidades. E logo em seguida ao gol, o Saulo perdeu uma chance cara a cara com o Breno também, já poderia ter sido 2-0, mas o 2-0 não saiu nesse lance, e sim com uma jogada de contra-ataque muito boa, né, que começou antes do meio-campo da equipe do Ceará, né? O Kleber saiu jogando, encontrou o Pedro Nares, e o Pedro Nares fez a enfiada pro Rick, que eu citei agora também, fez sua melhor partida na temporada 2021, né? Eu arrisco até dizer que foi a melhor partida dele com a camisa do Ceará, ele que é profissional ali desde 2019, né? Um atleta que ganhou as primeiras oportunidades com o Anderson Moreira. E aí o Rick fez uma outra jogada espetacular e fez o segundo gol da equipe do Ceará. E o primeiro tempo parecia caminhar aí, né? A equipe do Ceará tranquilo, jogando de forma super natural, né? Jogadores muito soltos dentro de campo. Inclusive, ressalto de novo a partida do Clebão, que geralmente é um jogador que não é mais parado ali dentro da área, né? Não consegue fazer um pivô com tanta qualidade. E ontem ele estava jogando mais solto, né? Indo buscar a bola e fazendo isso muito bem. E aí o jogo caminhando para essa tranquilidade acabou que não foi, né? Aos 50 do primeiro tempo, o Grêmio conseguiu diminuir e botar fogo no jogo de vez para o segundo tempo. Aí na segunda etapa, nós tivemos um Ceará que diminuiu muito o ritmo. A equipe do Ceará precisava voltar, quem sabe, um pouco mais atento, né? Mas aí tomou o gol logo cedo, né? O gol do Ricardinho em uma jogada do ex-Ceará Léo Chu.
arrancou pelo lado esquerdo do campo e cruzou certinho a bola para o Ricardinho, que empatou o jogo muito cedo. E aí o jogo parou, né? O jogo praticamente não existiu ali depois do segundo gol do Grêmio. Ficou morno, as duas equipes criaram pouquíssimo, né? Tanto o Grêmio quanto o Ceará não tiveram a intensidade do que foi o jogo no primeiro tempo. E veio ganhar emoção só nos minutos finais, né? O técnico Guto fez algumas mudanças, né? Colocou o Ione Gonzalez, colocou o João Vitor também na equipe. Colocou o Charles também no meio campo para tentar dar mais uma intensidade à equipe do Ceará no jogo. E aí a emoção no final foi uma jogada de revisão de pênalti, né, do Grêmio, por parte da equipe do Grêmio, onde o Buiú, supostamente, de acordo com a visão do árbitro, derrubou o lateral Bruno Cortez dentro da área, mas aí o VAR recomendou a revisão e desmarcou o pênalti. É o pênalti que poderia colocar o Ceará em maus lençóis na partida, já com 43 minutos da segunda etapa. Poderia prejudicar bastante a equipe do Ceará. E aí o pênalti foi desmarcado e logo em seguida, né, aos 48, o Jorginho, após jogada após chute na trave do zagueiro Gabriel Lacerda, a bola sobrou para o Jorginho, que quase sem ângulo fez o gol que ainda foi para a revisão, ficou um tempo na revisão, mas aí o árbitro confirmou e garantiu aí a vitória do Ceará. 3 pontos importantes, né? São 3 pontos, primeiramente, que coloca o Ceará bem na disputa do Brasileirão nesse início, dá mais confiança ao elenco, um elenco que veio bem abaixo, né? Foi eliminado da Sul-Americana, perdeu a final da Copa do Nordeste pro Bahia, perdeu a final do estadual pro Fortaleza. Então é uma equipe que começa a dar sinais que pode se recuperar para o Campeonato Brasileiro, né? E aí, para encerrar o nosso vídeo de hoje, né, nós vamos falar sobre o craque da rodada. O craque da rodada vai ser um quadro nosso, né, do canal, que todo fim de rodada nós vamos escolher um jogador que foi o craque da rodada entre as equipes cearenses, né? E o craque da rodada dessa vez, nessa primeira rodada de Campeonato Brasileiro, foi o lateral direito barra atacante Iago Pikachu do Fortaleza, né? Não tem outra. O jogador saiu do banco no intervalo, entrou no jogo para fazer praticamente a virada histórica do Fortaleza em pleno Mineirão, com um gol no final, jogo muito emocionante, vitória gigantesca para o Fortaleza. Jogador, além dos gols, né, também foi um jogador que se movimentou bem, armou a equipe do Fortaleza em certos momentos, né? Foi muito interessante, volto a dizer, muito interessante a estratégia que o Vojvoda utilizou para esse jogo. Então, uma vitória maiúscula que coloca o Fortaleza 3 pontos à frente no Brasileirão e aí um início com o pé direito, né? E antes do fim do vídeo, também vale uma menção honrosa ao jogador Jorginho da equipe do Ceará, né? Sem dúvida, não poderia deixar encerrar o vídeo sem falar do Jorginho, né? O Iago Pikachu foi eleito craque da rodada, mas o Jorginho também ajudou muito o Ceará, né? Foi um jogador que se movimentou muito com dribles, criou jogadas plásticas para a equipe do Ceará, participando ali de 2 dos 3 gols, né, da equipe. Inclusive foi coroado no fim do jogo com o gol da vitória do Ceará, né? E aí, galera, por hoje é só, né? O vídeo, a gente vai ficando por aqui. Voltaremos aí durante a semana com mais vídeos, né? Teremos vídeos de curiosidades, estatísticas. Tem muita coisa nova nesse canal. Então você acompanha nossas redes sociais, o nosso Instagram. Acompanhe também o Facebook da Esquema Web Ceará, que você vai ficar por dentro de todas as informações que nós soltarmos, certo? É isso aí, por hoje é só. Um abração a todos e até logo.